todas e todes. Muito feliz com a presença de vocês, muito obrigado. Também gostaria de agradecer ao Centro Cultural Hélio de Sica e a sua equipe, e a minha companheira e artista também, Elaine Povoli, que sempre estimulou e apoiou essa minha participação. A minha participação nessa edição do programa HO se dá em duas frentes que se interlaçam, né? A primeira é a fala que ora se inicia, cujo tema e título é a tradição disruptiva, anti-arte e poesia por outros meios. E a outra é a mostra que eu estou abrindo simultaneamente aqui no primeiro andar, na Galeria 7, e que ambas as duas iniciativas com o propósito de introduzir e debater algumas especulações que eu venho elaborando já há algum tempo. A noção de uma arte improvável, que é o título da exposição, aliás, surgiu justamente a partir da referida tradição ruptural, presente em vários momentos ao longo da história, sempre desafiando o estabelecido, as padronizações e as categorizações rígidas, e também, talvez por uma ambiciosa pretensão de fazer um contraponto ao livro A Arte no Horizonte do Provável, de Haroldo de Campos. Acho que vale um pequeno flashback para vocês poderem acompanhar melhor. A noção, então, de uma arte improvável surgiu justamente a partir da referida tradição ruptural, presente em vários momentos ao longo da história, sempre desafiando o estabelecido. E por uma, talvez, ambiciosa pretensão de fazer um contraponto ao citado livro A Arte no Horizonte do Provável, de 1972, de Haroldo de Campos. De fato, uma ambiciosa pretensão, mas, se analisarmos com um pouco mais de acuidade, pode-se perceber que a pertinência desse contraponto ao livro do poeta, principalmente à luz da evolução e dos desdobramentos da arte experimental, ela é pertinente principalmente por causa desses aspectos, devido à evolução e aos desdobramentos que se verificou ao longo dos anos, né, na sequência depois dos anos que se sucederam à publicação do livro do grande poeta e teórico. É importante também dizer que esse meu insight possui um referencial quase homônimo, criado pelo artista curador Vilmar Madruga para uma exposição que ele organizou na Galeria Reserva, em Niterói, em 2018, da qual, inclusive, eu tive o prazer de participar. Entretanto, as linhas de força que embasaram a minha provocação diferem substancialmente das dele, uma vez que, enquanto ele propôs a realização de uma mostra coletiva, de fato interessantíssima, a minha tese, ou antítese, procura questionar os rumos da arte experimental, tendo o livro citado, entre várias outras referências,
como ponto de partida para a minha concepção. Isso posto, vamos à comunicação propriamente dita. O que pretendo trazer-lhes na sequência encontra-se também presente na concepção de H.O., senão vejamos, abre aspas. O artista entende a sua posição não mais como criador de contemplação, mas como instigador da criação. A anti-arte responde à necessidade coletiva de atividade criativa latente e que pode ser ativada, de certa forma, pelo artista. As posições metafísicas, intelectuais e estéticas tornam-se assim invalidadas. Não há nenhuma proposta de elevar o espectador ao nível de criação, a uma meta-realidade, ou de impor-lhe uma ideia ou um modelo estético que corresponda a esses conceitos de arte. O que o artista propõe, portanto, é uma realização isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas, e a anti-arte está isenta delas. Uma posição simples do ser humano dentro de si mesmo e em suas possibilidades criativas vitais. Não encontrar, prossegue H.O., é uma outra participação igualmente importante, pois define a liberdade de escolha a quem quer que receba uma proposta de participação. A obra do artista, em quaisquer aspectos fixos que possa ter, só toma sentido e se completa pela atitude de algo que é antecipado pelo artista. Claro, mas os significantes atribuídos são possibilidades imprevistas, geradas pela obra. Isso inclui a não participação entre as suas inúmeras possibilidades. Não se levanta a questão de saber se a arte é isso ou aquilo, ou se deixa de ser. Não há uma definição precisa. Existe tal liberdade de meios que o próprio ato de não criar já conta como uma manifestação criativa. Surge aqui uma necessidade ética de outro tipo, que inclui a ambiental, pois seus meios se realizam através da palavra escrita ou falada, e de forma mais complexa, através do discurso. Esta é a manifestação social, incorporando uma posição ética, assim como política, que vem junto com manifestações de comportamento individual. Quero deixar um pouco mais claro, prossegue Hélio, em primeiro lugar, que tal posição só pode ser uma posição totalmente anárquica. Tal é o grau de liberdade implícita nela. É contra tudo o que é opressor, social e individualmente, além de ser contra aquele artístico, contemplativo, ou seja, todas as formas fixas e decadentes de governo ou estruturas reinantes. Fecha aspas. Tendo em mente que qualquer hipótese no campo da invenção poética é inócua quando não é acompanhada por uma praxis, procurarei em seguida apresentar-lhes 3 exemplos determinantes de anti-arte ou anti-poesia, que decididamente confrontam os cânones, o artístico contemplativo e as posições fixas e normativas, aqui em literatura e na mostra em artes visuais. A primeira ocorrência tem o título de Má Poesia e possui uma característica pretensiosamente literária, que por si só justifica a guinada a um inconformismo quase suicida dessa postulação, apesar de ela me encantar profundamente pelo fato de ter me feito perceber uma resposta de natureza antípoda e mais excitante, sempre necessária para reoxigenarmos as práticas poéticas cristalizadas. Má Poesia é um título irônico, caracterizado por recursos não artísticos e grandiloquentes,
talento, destreza, mestria, etc., de conteúdo fantasmático e provocador. Em seu desprezo por uma representação precisa e em sua rejeição às atitudes convencionais em literatura, a má poesia é ao mesmo tempo bem-humorada e comovente, e muitas vezes pode ser escandalosa até em seu desprezo pelos padrões hegemônicos e de bom gosto. Em parte, esse é um dos aspectos mais arrebatadores da má poesia, isto é, que as ideias de bom e mau gosto são flexíveis, e onde a flexibilidade e a subjetividade nesses termos podem às vezes até se tornar excessivas. Setor de informações. Está definitivamente provado que é impossível utilizar-se da prosa da mesma forma que o automóvel de ferro velho pretender um dia ser útil a um pirata do capitalismo deslavado. Chegar diante de todos e afirmar que tudo não passa de um versograma, citação ou jogo de palavras, na busca vã do sotaque correto ou das delícias que avultam em edições vespertinas subjacentes ao novo jornalismo e seus conjuntos vazios de reformas ortodoxas, ou então a determinação e a vontade de cada um, cabendo-lhes escolher meios médios que tanto podem ser uma mensagem da vida, os correios de telégrafos ou um ruído ódio, surpreendida, provocado por um vendedor convincente de prozinas da environmental. É isso aí o que tenho propagado aos quatro ventos. Eureka, heavy viu metal, aparelhagem de ouvido, júbilo de negros e brancos, filhos de constituição inesperada, perigo de raro uso, índio boiando no espaço da bola inocente, com feixe de ouro e barbas de metal. Baby Wise, Pulp Reverberation. A segunda categoria de antipoesia tem como peça de resistência uma por mim bastante cultivada derrisão, muito ausente nos círculos poéticos, por infligir enorme temor ao primar por uma autoironia e busca por uma destruição remodelante. Hematopoiese. O verbo grego poien significa criar, produzir, fazer, e primitivamente tanto se aplicava à criação intelectual como ao trabalho artesanal. Poieses expressa a ação de criar, produzir, fazer, e poietes, o agente da ação, ou seja, o autor ou o criador. Há, porém, uma derivação tanto indireta e muito pouco percebida, que é a hematopoiese, do grego haima, atos, e sangue, poieses, que, como visto, é a ação de criar, produzir, junção, que quer dizer formação do sangue, e é um termo bem antigo no vocabulário médico greco-latino. Riolan o empregou ainda em 1650, na seguinte passagem: o fígado é a principal víscera onde o sangue é formado, vindo a seguir o baço. Pensava-se então que o fígado e o baço eram os principais órgãos hematopoéticos. A descoberta da função hematopoética da medula óssea foi feita independentemente por Giulio Bizzozero, na Itália, e Ernest Neumann, na Alemanha. Ambos publicaram suas descobertas em 1868. Hematopoiese, portanto, é o processo de produção, multiplicação e especialização das células do sangue na medula óssea. Inicia-se com a célula de sangue mais básica, a célula tronco, ou células pluripotentes, hematopoéticas estaminais. Os produtos finais desse processo são células maduras brancas do sangue, que fornecemos aos nossos corpos como proteção contra infecções, glóbulos vermelhos maduros, que por sua vez
transportam oxigênio para as células e tecidos do nosso corpo, e plaquetas que ajudam a controlar a hemorragia após lesões. O tecido conjuntivo hemocitopoético, ou tecido reticular, é produtor das duas linhagens de glóbulos leucócitos e hemácias. Esse tecido aparece no baço, no timo e nos nódulos linfáticos, recebendo o nome de tecido linfóide. No interior da medula óssea vermelha, esse tecido é chamado mieloide, ocupando os espaços entre lâminas ósseas que formam o osso esponjoso e assim por diante. Podemos considerar alguns possíveis precursores desse modelo, entre outros os livros Sangue de um Poeta, de Jean Cocteau, Vasos Comunicantes, de André Breton, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, de Mário de Andrade, O Olho Pineal, de Georges Bataille, e as performances do grupo Acionismo Vienense. E como corolário desse postulado, temos um terceiro contexto que chamei de concepto incerto, um nome apropriado do título de um livro do poeta E.M. de Mello e Castro, de 1967. No meu livro, ou antilivro, intitulado Doc Times, de 2015, o texto é uma transcrição em linguagem HTML de um dia no meu diário eletrônico na rede social Facebook. Trata-se de uma espécie de poesia de palavras desconhecidas, como na definição do poeta russo Ilyas para sua tipoesia, ou descontextualizadas, como eu propugno, para a minha antipoesia. Sérgio, som na caixa. Que HTML maior que menor que HTML lang igual a PT, ID igual a Facebook, LES igual a Underscore JS, maior que menor que Red, maior que menor que Meta Chassé igual a UTF-8, maior que menor que Script, maior que Function D Flush, A, Function D, C, For, var, D, A, C, D, igual a D, if, window, require raise, window, require raise, ENV, B, else, window, ENV igual a window, ENV, B, window, ENV, inverflush, Ajax, underscore, token, accetável que é o PV1 elevado a 8 centiwatts, LHSH, e AQHL 67WC, KHSH. 0 acento grave SJ acento grave acento grave NN acento grave S0 FD o acento circunflexo GSH 2 0 GC acento circunflexo EURP 3 GC acento circunflexo EURP 1 NBTLDO1 FDUD MDL 2CX o acento grave LD2 YLN1 QSDP DDR1 QSNUN XQD LDO é 0, NJDO, JMX, menor que, script maior que menor que, script maior que, trabalho log é igual a false, menor que, script maior que menor que, no script maior que menor que, meta HTTP e query igual a, refresh, cantante igual a 0, URL igual a, underscore FB underscore no script igual a 1, maior que menor que, no script maior que menor que meta name igual a refere, cantante igual a origin cross origin, id igual a meta underscore refere, maior que menor que link type igual a text, CSS, rel igual a style sheet, href igual a https. Figstatic hífen a.acamaid.net /lsrc.php /v2 /y3 /r /pl 2 mídias wikimedia.css data bootloader hash igual a 7bx0r data permanent igual a 1 crossoid igual a anonymous maior que menor que link type igual a text
CSS, réu igual a style sheet, href igual a https. filmstat.if@rsc.net/rsc.bh/r/jrb0MFP_descódigo. Obrigado, Sérgio. E assim por diante, vai longe, longe. A escrita e a fonética que acabaram de ouvir aponta no sentido de explorarmos esse terreno por meio de estratégias como a apropriação e o reuso de símbolos gráficos e signos de diferentes gêneros por meio de um dinâmico sistema de mapeamento dos procedimentos históricos experimentais, onde os signos são organizados conceitualmente, ao invés de gramatical e sintaticamente, revelando novos mecanismos de manifestação e uma prática com ênfase nos componentes constitutivos da invenção, surpresa e afrontamento às normas poéticas cristalizadas. A liberdade com a qual se mesclam todos os tipos de recursos nessas três versões de antipoesia, como o kit e o tradicional, o factual e o ficcional, fantasias pessoais, a irrisão e o rigor irônico, postulações decepcionantes, imagens clássicas e populares, contrastes e confrontos, implica numa liberdade extraordinária de fazer e ser, na trilha de uma linha de ação tão insistentemente propugnada pelo autor dos Parangolés. Espero que a reunião de elementos ora apresentados permita, como nas palavras do filósofo Sarat Maharaj, nos envolver em coisas, eventos, espasmos, distúrbios que não parecem poesia e não contam como poesia, mas que são de alguma forma elétricos, nós de energia, transmissores e condutores de um novo pensamento e de uma nova subjetividade e ação que as obras poéticas tradicionais não são mais capazes de articular. Muito obrigado.